será a festa na região da Grã-Bretanha com a coroação oficial do rei. E por isso hoje nós estamos todos nesse clima. Dá uma olhada. Amanhã, 6 de maio, a Abadia de Westminster, em Londres, será palco da coroação de Charles III, que sucederá a mãe, a Rainha Elizabeth II, falecida em setembro de 2022. Lilibet, forma carinhosa em que era chamada pelos familiares, foi a rainha mais jovem a assumir o trono britânico e teve o segundo reinado mais longo da história, totalizando 70 anos e 151 dias como comandante do Reino Unido. Em primeiro lugar está o rei Luís XIV, monarca da França, que ficou 72 anos no poder. A cerimônia de coroação é, na realidade, um evento simbólico, pomposo, repleto de tradições seculares, já que Charles ocupou o trono automaticamente após a morte de Elizabeth. Na ocasião, com 73 anos, ele se tornou o monarca mais velho a ingressar no cargo. Atualmente, o primeiro na linha de sucessão britânica é o príncipe William, filho mais velho de Charles, seguido do príncipe George, primogênito de William. Daqui a pouco, no Mulheres, você vai descobrir outras curiosidades sobre a monarquia mais famosa e polêmica do mundo. E a transmissão do evento vai ser amanhã, o dia todo para o mundo inteiro. Todo mundo vai ficar de olho, mas a gente já faz um esquenta aqui. Amanhã vai ser transmissão para o mundo todo, eu acho que começa desde cedo. Hoje o Príncipe Charles já foi ali, né? Seja muito bem-vindo, que prazer te receber de novo. Todo meu. Sidney Ferreira Leite é historiador. E hoje eu já estava vendo que logo cedo o Príncipe Charles já foi, cumprimentou alguns súditos e tal, com muitas seguranças e tal, mas muito acessível, muito simpático, muito sorridente e tal. Isso já faz parte do protocolo? Já faz parte do protocolo e também, Regina, eu acho que tem essa coroação, ela tem alguns significados. Vamos a eles. Um deles é retomar uma popularidade que o Charles teve no passado, exatamente naquele contexto do casamento com a Diana. Foi o auge da popularidade dele, né? E também responsável pela sua rápida queda de popularidade, com toda aquela crise que a gente sabe que houve no casamento. Ô Sidney, você acha que ele se casou com a Diana justamente para tentar galgar mais popularidade? Ou foi um caso de amor? Não, não foi um caso de amor, né? Provavelmente dos filhos dele com a Diana, que a gente também vê que tem problemas agora, são casos de amor. Mas, em geral, o casamento de um rei com uma futura rainha, com uma princesa, tem uma dimensão muito forte de um grande acordo político, de interesses, né, da família. Só que no caso do Charles, a Diana se projetou muito mais popular do que ele. Inclusive, e ninguém previu. Ninguém previu. Não. Tem uma situação muito constrangedora que ele submeteu a Diana, que era um evento importante. Ele, já com inveja da popularidade dela, ele falou, eu acho que eu tenho que arrumar duas esposas, porque uma tem que ficar de um lado, do outro, para atender, não é, a população, e eu no meio lá como uma espécie de um poste, né? Despeito, então, né? Um certo despeito. Isso atrapalhou muito a imagem dele. Então amanhã é talvez a última oportunidade que Charles terá de novamente se reconciliar com a nação, que é um dos simbolismos, né, da coroação. Por que é tão importante a popularidade? Por que é tão importante ele se reconciliar e ser bem visto? Eu digo mais do que a nação, o mundo, né? Do que o mundo, né? Há uma história muito equivocada de que o cargo do rei da Inglaterra, ou rainha da Inglaterra, não tem uma dimensão política. Tem sim. Tanto que amanhã nós teremos muitos chefes de Estado. Ao longo do reinado, a rainha Elizabeth se reuniu com todos os principais chefes de Estado. É importante para ele e é importante para a monarquia. Hoje a monarquia inglesa talvez viva a sua mais baixa popularidade. É mesmo? Então, até para a continuidade do regime monárquico na Inglaterra, que é o mais importante, por isso que nós estaremos amanhã assistindo, porque foi a última grande monarquia, né, que sobrou
e que tem essa força do poder, não é? Tanto secular, político e até mesmo, essa é uma outra dimensão, a coroação é o casamento, tá, da dimensão política, secular com a dimensão religiosa. Tanto que amanhã eu chamo a atenção das nossas telespectadoras e telespectadores, provavelmente o Charles terá 2 cetros, né, que são exatamente símbolos do poder temporal da monarquia e também da influência que a monarquia tem, né, de ser uma ponte entre o temporal, o secular e o religioso. Que lá é anglicana. Que lá é anglicana. Então, a cerimônia de amanhã, tecnicamente, é uma cerimônia cristã. Isso também eu acho que a gente precisa destacar. E vai ser um trajeto de ida e volta que na liturgia cristã é a procissão. Então, essa dimensão religiosa se casa muito com a dimensão política. Ô Sidney, e também tem um aspecto econômico, porque movimenta, não só do ponto de vista do turismo e tal, mas gera ali uma movimentação na economia que não pode ser desprezada. Não pode ser desprezada. Isso nós devemos, no caso os britânicos devem, à Rainha Elizabeth. Ela foi a grande arquiteta de fazer da monarquia britânica um grande negócio. É dela essa sacada? Tinha que ser uma mulher, né? Me perdoe, mas assim, que mulher de visão. Eu não tenho dúvidas. Aliás, no caso do Reino Unido, as grandes rainhas foram fundamentais. Elizabeth I, Vitória, né, e Elizabeth II. É mesmo. Né? As mulheres, né, tiveram uma preponderância em relação aos reis. Você me dá a liberdade de destacar um rei muito importante que agora todos os nossos espectadores provavelmente conhecem ou vão conhecer, que é daquele filme Discurso do Rei, não é? Que é o rei Jorge VI. Que filme interessante. Espetacular, ganhou o Oscar. Jorge VI, pai da rainha Elizabeth II e avô do Charles. E ele, o grande articulador, inclusive, de toda essa pompa, esse fausto do cerimonial, né, se consolida com ele. E olha que ele virou rei por acaso. Porque abdicou, né? Abdicou, o irmão dele, mais velho, o Eduardo, que seria o Eduardo VIII, abdicou. Tanto que a coroa de amanhã, ela foi confeccionada, a coroa de São Eduardo, ela, em homenagem ao Eduardo, lá de 1066, mas ela foi confeccionada e é uma coroa espetacular, cravejada de pedra, 2 quilos. 2 quilos. 2 quilos. Ela foi confeccionada para a cerimônia de coroação do avô da Elizabeth. E ela usou a mesma coroa e ele também amanhã usará a mesma coroa. Só uma observação, o nome do filme é O Discurso do Rei. Ele era um rei gago, só que ele precisava ali fazer uma transmissão pelo rádio e ele não queria fazer feio. Então o filme é sobre o preparo dele para esse discurso. É muito emocionante. Uma obra-prima esse filme, uma obra-prima. Discurso do Rei, o ator, me foge o nome agora. Ele foi... ganhou o Oscar de melhor ator, espetacular também. Então ele acabou sendo popular. E o irmão dele abdicou do trono por conta de uma paixão por uma americana que era divorciada. Uma paixão por uma americana que era divorciada. Mas provavelmente o destino da Inglaterra e do Reino Unido seria outro, porque o Eduardo VIII, que abdicou, simpatizava com o nazismo. Enquanto o novo rei, né, o Jorge VI, pai da Elizabeth, ele foi um rei brilhante na guerra. Em nenhum momento ele saiu de Londres, mesmo a cidade sendo bombardeada. Então ele é um herói. Ô Sidney, e você vê então que abdicar do trono por conta de uma americana divorciada já aconteceu. Já aconteceu e acho que foi um grande erro do Harry. E olha, aqui não é a nossa pauta. Não, é assim. Mas eu acho que ele vai voltar logo para a Inglaterra, vai rever as suas posições. Por que você acha, hein? Olha, porque ele perdeu muita popularidade. Hoje na Inglaterra, da família britânica, que hoje não é popular, ele é o mais impopular. Ele tinha aproximadamente 51% a 52% de popularidade. Hoje não chega a 25%. Não é? E ele não está, não é? Isso aqui eu falo um pouco de bastidores,
o casamento dele não é um casamento que a gente possa dizer estável. Tá? Inclusive se fala muito que em breve aí haverá um divórcio, mas são especulações, né? Então eu tendo a crer que haverá aí um retorno, uma reconciliação da família. O Charles, ele precisa disso, porque a imagem pública da família real britânica no Reino Unido hoje é negativa. Então amanhã eu falo, é uma das poucas ou talvez a última chance de uma reconciliação. Agora, eu tenho um amigo brasileiro, meu amigo de infância, que mora lá há muitos anos. E às vezes eu olho, se eu nem reconheço meu amigo, ele tem verdadeira adoração pela família real. Assim, a relação dos britânicos com essa família é uma relação muito particular. É como se eles fossem membros da família. Amanhã eles estão em festa. Regina, é impressionante, né, menino? Muito bom ser entrevistado por você, pela sua capacidade né, de compreensão do todo. Né? Um segundo significado importante de amanhã é reviver uma cerimônia que significa o quê? A tradição, a estabilidade, né? Diante de um mundo em transformação, de um mundo em mudança. Então temos carruagens, temos toda a indumentária real, né? Retomando uma tradição, às vezes inventada, às vezes criada, né? Mas que mantém a ideia de continuidade e de tradição diante de uma Grã-Bretanha moderna, de uma Grã-Bretanha que vive a 4ª Revolução Industrial. Então, esse é o segundo significado. A monarquia representa para o Reino Unido estabilidade. E a gente vê o próprio balé, né? A gente acompanhou no funeral da rainha, nada ali é um balé, é tudo estudado, tudo tem o seu tempo, o seu ritmo e é seguido à risca. Aí eu fico me perguntando, Sidney, isso é estudado, isso é treinado, como é que é? Porque a gente nunca sabe, no caso da coroação, foi um evento agendado, mas a fatalidade do falecimento da rainha não. Como é que eles estão tão bem preparados na hora que precisa? Existe um conde, desde o século XIX, um conde o Conde de Norfolk, que é um título, tá? Que é sempre escolhido, após a morte do outro, um especialista em cerimonial. E ele, portanto, a vida dele, né, a dedicação dele, digamos, à monarquia, é elaborar todo esse cerimonial. Isso começa lá no século XIX, desde a música, os trajes que são usados, que são 3, né, são 3 trajes. Quando o rei se desloca do palácio de Buckingham, não é? Que é o poder político e temporal, em direção, fazendo uma procissão em direção à Catedral de Westminster. É um traje. Tá? Ele está com um traje, tá? Que é um traje que vai ser da escolha do próprio Charles. Em geral, ele tem usado um traje mais militar, chegando a 3 momentos da cerimônia, né? Que é a chegada, a unção e o coroamento propriamente dito. Ele vai sentar em 3 cadeiras diferentes. A primeira são as chamadas cadeiras do Estado. A primeira cadeira, a segunda e o trono. Tá? Na primeira cadeira ele veste uma túnica branca. Quando ele sai da primeira cadeira do Estado e vai para a segunda, ele vai vestir uma túnica dourada, muito bonita, que a rainha Elizabeth, a mesma que Elizabeth usou quando foi coroada. E, finalmente, o manto. O manto, tudo no mesmo real. lugar, só muda a cadeira ali. Tudo no mesmo espaço. Não é? Então, essa cerimônia cuidadosamente elaborada. Desenhada. E cada objeto que está ali, né? Um dos objetos que o rei vai segurar, eu já falei que é o cetro, o outro é a orbe, que é uma bola com uma cruz em cima, né? Que é uma tradição do cristianismo romano, dos primeiros cristãos, é um símbolo. A espada, a luva, a coroa, todos esses objetos compõem o cerimonial. Em geral, são compostas músicas especiais para a ocasião. Para a ocasião. Ô, Sidney, e o Charles tem esse protocolo. E os homens? Podem usar o que eles quiserem? E as mulheres? Não. Veja, dentro de Westminster, né? A catedral. Ali, da catedral, se impõe o chamado traje a rigor.
não é? Então é muito comum que os homens usem chapéu, fraque e as mulheres também chapéu, taillé, roupas, não é? Apropriadas por um lugar apropriadas religioso. notoriamente à família real. Quando destoa é que vai chamar a atenção, não é? E o que você acha que vai destoar amanhã? O que pode destoar amanhã, e os olhos do mundo estarão voltados para o príncipe Harry, né? A esposa ele não dele vai ficar na primeira fila, ele vai ficar numa das últimas filas. Então se espera amanhã algum momento de constrangimento em relação ao irmão. Acabei de ler a biografia do Harry e ele relata uma briga física com o irmão. Os dois, não é? Família real, gente, é família, né? Também saíram no braço, parece. Saíram Saíram no braço, na cozinha. Na cozinha. Que é uma tradição brasileira. Não é? Então, amanhã o que pode destoar é exatamente o comportamento do Harry, né? Mas é provável que ele também venha à razão e perceba que qualquer gesto que fuja desse cerimonial da parte dele vai gerar um ambiente... Meghan Markle vai? Hã? A Meghan Markle vai? Não, ela vai ficar, não é, na Califórnia, porque coincide com o aniversário e ela vai fazer a festinha de aniversário. E por que ele vai ficar numa das últimas fileiras? Porque ele abdicou de continuar fazendo parte dos cerimoniais. Então não é da família? Não, ele está sendo convidado e por uma questão até de etiqueta, né, ele vai ficar ali. E é uma cerimônia para quantas horas, para a gente encerrar? Então, olha, as cerimônias as mais importantes, não é, que é do avô da Elizabeth, não é, durou 4, 3 horas. A da Elizabeth durou muito mais, durou 4, 5 horas. Do Príncipe Charles vai durar no máximo 2 horas. Quer dizer, a cerimônia que nós vamos assistir. Depois nós temos 3 dias de festas, eventos, enfim. Eu lembro que eu estava na escola, assisti só o finalzinho assim do casamento dele com a Diana. Minha mãe não me deixou faltar. Podia ter deixado faltar, né? Porque é uma aula de história. É uma aula de história. E por trás de tudo isso, né, tem aí uma história do imperialismo britânico, né? Esse Fausto, essa riqueza se fez à custa do trabalho nas colônias, notoriamente dos escravos. Não podemos esquecer isso. Jamais, jamais. Eu vou dar o Instagram do Sidney, que é Sidney Ferreira Leite, Sidney com Y, @Sidney Ferreira Leite, que é historiador e é sempre um prazer conversar. Me sinto em casa. Que bom. Por mim eu ficaria a tarde inteira assim, falando assim das fofocas da família real, porque é muito interessante. E tem muitas fofocas. É? Tem. Quer contar uma, sim? Então, a mais recente foi esse embate, e se o nosso espectador e espectadora lembrar, no enterro da rainha Elizabeth, há um momento em que os dois casais caminham, tá? O Harry está de mão dadas, abraçando, beijando o tempo todo a sua esposa. Enquanto o William, ele mantém uma distância protocolar da esposa e em nenhum momento eles se tocam, o que já indicaria ali o total confronto e conflito entre os dois irmãos e a concepção dos dois do que seja, não é, ser príncipe ou ser rei. Então foi uma provocação. Foi uma provocação do irmão mais novo Harry em relação ao irmão William. mais velho. Vamos ver porque os filhos do William são muito engraçadinhos, né? Especialmente o George, ele é muito caricato e tal. Vamos ver o que virá. Vamos ver. Especialmente amanhã. Muito obrigada. Amanhã você vai transmitir a cerimônia em algum lugar ou não? Estarei numa emissora de rádio amanhã. Qual? Transmitindo. A rádio Band News, a partir das 7 horas da manhã. Pronto. Eu adoro Band News. Eu ajudei a fundar o canal também. Band News. Manda um beijo pro pessoal lá. Bom trabalho, Darei sim, viu? Um forte...